Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para subsidiar outra vez os professores da EBD, Escola Bíblica Dominical, essa que tem sido uma ferramenta tão importante de crescimento e amadurecimento cristão. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, de maneira que consigamos aplicar o conteúdo e que ele seja fundamentado e fundamental para os nossos professores. Pai, isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Essa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e este vídeo ele tem o intuito, outra vez, de subsidiar a você, professor, e também caro aluno da Escola Bíblica Dominical. Mas nós queremos de antemão convidar você que ainda não é inscrito no canal para acessar essa plataforma do YouTube, ir até o AD Prudente Oficial, tudo minúsculo, tudo junto, e se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like, porque dessa forma você faz com que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas aqui na nossa região e por esse Brasil. Nós hoje estudaremos a lição de número 3, e para você que tem participado pela primeira vez dessa exposição, nós estamos no 4º trimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical, pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, e nós temos aqui a responsabilidade de falar sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Com especificidade, a lição 3 falar-nos-á sobre Jó e a realidade de Satanás. Nós temos algumas leituras que são norteadoras, mas eu quero reforçar a você para pegar esse vídeo, compartilhar no grupo da família, dos amigos, dos colegas do colégio, da faculdade, com mais pessoas. Para você também seguir as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, com essa mesma pronúncia, de Prudente Oficial. A lição de número 3, ela falará exatamente sobre Jó e a realidade de Satanás. Nós temos algumas leituras iniciais, a saber, o texto áureo, a verdade prática, leitura bíblica em classe e, consequentemente, os objetivos, tanto geral quanto específicos. Em se tratando de texto áureo, nós temos a fala de Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz: "E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles." A verdade prática afirma o seguinte: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Por conseguinte, nós temos a leitura bíblica em classe, que está pautada em duas referências, ambas no livro de Jó. A primeira delas, capítulo 1, na altura dos versos 6 a 12, e a segunda, capítulo 2, versículos 4 e 5. Nós temos por objetivo geral destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não sobrepõe a soberania de Deus. E temos também os objetivos que são específicos, e estes perpassam com mais especificidade pelos nossos tópicos. O primeiro diz o seguinte: explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. No segundo momento, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. E, por fim, sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Mas eu quero aqui franquear a palavra ao nosso caro companheiro Júnior, para que ele introduza essa lição tão importante, que vai destacar como principal personagem, ainda que isso pareça estranho, né, Júnior, a figura de Satanás, mas ele vai introduzir essa lição e, consequentemente, no primeiro momento, problematizar a ideia da natureza deste ser. E aí, Júnior, o que a gente tem para compartilhar
com os nossos amigos ouvintes. Paz, Diego, paz, meus irmãos. É um prazer estar compartilhando com vocês mais uma vez essa lição. E, irmãos, essa lição vai falar de um personagem que muitos, de certa forma, polemizam, né? Tratam com duas grandes ideias. Uns negam a existência de Satanás. Outros superestimam este personagem. E aí acabam incorrendo as duas teorias em um grave erro, pois acabam dando a Satanás um protagonismo que ele não tem. Nós já falamos em lições anteriores, se você não viu, volta lá no nosso terceiro trimestre, existem alguns conteúdos ricos para você, e um deles, eu cito muito o pensamento de C.S. Lewis, e lembro a vocês que C.S. Lewis faz aquela referência de Cristo como leão, e o diabo é apenas um rato. O rato não contende com o leão. Imaginar a ideia do diabo como aquela cabo de guerra com Deus é errado. O diabo se contrapõe à criação de Deus, a nós. Ele não consegue, ele precisa obedecer a Deus. Ele não consegue se contrapor ao Criador. Ele é inimigo nosso. Mas já vamos falar sobre isso já, não só nesse momento, mas também no decorrer de toda essa lição. A lição introduz a ideia de que o sofrimento de Jó, que foi experimentado, tem ali uma interferência do diabo. Jó não faz a mínima ideia de quem é o diabo. No final das contas, se você perceber, ele passa por todo aquele sofrimento achando que Deus, obviamente, seria quem trouxe todos os males para a vida dele. E em nenhum momento ele tem a consciência de que foi o diabo que fez isso. O diabo, ele aparece no começo do livro de Jó, mas ele apenas é uma referência observável por nós. O próprio Jó mesmo não tem essa lição. A ideia da demonologia, que é a ciência ali que estuda dentro da teologia, a matéria que dentro da teologia que estuda essa origem, natureza dos demônios, não está desenvolvida em Jó, ela não é desenvolvida em Jó. Então ainda há pequenos indícios apenas acerca do que seria essa Satanás e a sua natureza, de onde veio, sua origem. Nós vamos apenas esboçar algumas coisas aqui nesta lição. O tópico 1 vai falar exatamente sobre essa natureza de Satanás. Ele identifica Satanás como um ser espiritual, um ser criado e um ser dotado de personalidade. Quando nós olhamos para a palavra Satanás, ela tem o sentido de acusador. Ela vem de um termo que tem origem babilônica, né, e aparece no hebraico, Satã. E essa ideia é de acusação. Tem pouca referência ligando ela a um personagem específico. Uma dessas referências seria as referências de Jó. Há outras, mas que ainda falam mais de acusação do que exatamente de um personagem existente, autoexistente. No comentário, é preciso entender que não existe essa noção de dualidade, de dualismo, de forças do mal contra as forças do bem. Muitas vezes nós tentamos romantizar isso. E aí voltamos àquele nosso comentário acerca do zoroatrismo. Lembra quando a gente falou sobre a religião persa? E a gente falava que existia a crença por Zoroastro, um personagem persa, de que havia uma força do bem, Ahura Mazda, príncipe da luz, que lutava diretamente contra o seu opositor, Ahriman, que era o príncipe das trevas. Essa ideia de luta do bem contra o mal e eterna luta do bem contra o mal acabou influenciando vários povos e muita gente até hoje acaba acreditando no diabo versus Deus e Deus versus o diabo nesse sentido. A gente precisa desmistificar isso, tá? O diabo luta contra nós. Efésios já vai nos ensinar que nós é que lutamos contra as forças espirituais da maldade. Essa guerra é nossa. Pedro vai dizer que o diabo é nosso adversário.
E o diabo não tem chifres e rabo, como muita gente acha, tá? Nos séculos IV, um concílio em Toledo deu essa ideia de um diabo com chifres e com rabo. Mas, como a própria Bíblia diz, muitas vezes o diabo vem na figura de algo belo para tentar iludir, tentar e arrastar o ser humano para as tentações e para o pecado. O Concílio de Latrão, em 1215, trouxe a ideia de que os demônios seriam anjos caídos. E aí, a partir daí, o diabo começou a ser relacionado àquela figura do querubim que cai em Ezequiel. E aí vai aparecer, inclusive, o nome de Lúcifer, que nós vamos falar depois. No contexto do tópico 1, é preciso entender que o diabo, apesar de não ser o protagonista da história de Jó e nem ser protagonista dentro da Bíblia, né, ele foi maximizado aí, a ideia dele ter uma ação protagonista na Bíblia, na verdade ele não tem. É preciso entender, no entanto, que ele é um ser real e ele possui características de um ser espiritual. É preciso que nós entendamos que exatamente essa capacidade, esse ser espiritual que ele é, explica, por exemplo, a mobilidade que ele teve de andar e rodear a terra enquanto Jó estava na terra de Uz, e quando ele se apropria daquele tempo em que os filhos de Deus, né, aí são os anjos, são identificados como os anjos, e ele se enfia ali no meio para conversar com Deus acerca de Jó. Lembre-se, é Deus quem puxa a conversa, é Deus quem diz a Satanás: viste o meu servo Jó? Portanto, o diabo tem essa mobilidade por ser um ser espiritual. Deixa eu já tirar também de você a ideia que o diabo está no inferno, tá? Tem muita gente que imagina, e até é hollywoodiano isso, de que o diabo está lá no inferno, num trono. Errado! O diabo não está no inferno, o diabo morre de medo do inferno. É para lá que ele vai. Então ele não quer saber do inferno. A partir de Efésios 6, nós entendemos a ideia de que o diabo esteja nas regiões celestiais, que é de onde ele se move, rodeando a terra, como exemplificado aqui no texto de Jó. Então tira a ideia daquele trono no centro do inferno, com tudo pegando fogo, porque aquilo vem de literatura apócrifa, especificamente Apocalipse de Pedro e também o livro de 3º Enoque, que tem a ideia do inferno pegando fogo e o diabo lá. Então tomem cuidado com esse pensamento, que não procede diretamente da Bíblia. O diabo também é entendido como um ser criado. Tem muita gente que acha que o diabo anda lendo pensamentos. Você acredita que tem gente que pensa assim? Que o diabo lê o seu pensamento? Não, eu só vou orar com muita calma porque o diabo vai ler meu pensamento. Isso não existe. O diabo não é onisciente. O único que é onisciente, onipresente e onipotente é Deus. Então não nivele o rato ao leão, ok? O diabo é um ser criado. A origem do diabo, por todas as referências bíblicas e análise bíblica, tem se evidenciado que o diabo teria sido este querubim que tinha acesso a Deus, que tinha direto acesso à majestade, e que por seu livre-arbítrio, e aí eu vou usar com ênfase essa palavra, o seu livre-arbítrio decidiu corromper-se e ir numa tentativa de usurpar o trono de Deus. Subiu em seu coração o primeiro pecado, o orgulho, que era aí o pai de todos os outros pecados. Quando sobe essa sensação de orgulho no ser Satanás, que aí ainda não exercia a função de acusador, ele acaba caindo da graça, caindo literalmente do céu. Nosso Jesus, ele diz isso no Novo Testamento, que viu como um raio o diabo caindo do céu e ainda está caindo. A vitória final sobre o diabo ainda se dará, mas o diabo está em queda, em franca queda. E a igreja avança, eliminando, destruindo as ações do diabo. Por fim, o diabo é um ser dotado de personalidade. F.B. Meyer
no seu livro, na página 255, ele fala que Satã, ele usa o termo Satã, julga os santos e revela seus pontos fracos e pecados secretos, mas não tem poder sobre nós, a não ser que Deus lhe dê permissão. E quando somos tentados, a graça do Senhor está sempre ao nosso alcance. Portanto, muitas vezes, quando meu filho tinha aquele período de terror noturno, Diego, há uma época em que as crianças acordam de noite com medo do escuro, medo de tudo. E é uma oportunidade de você, pai, né? O Diego aqui é pai, eu sou pai, então vamos bater um papo de pai para pai. Muitas vezes o filho, ele vai ter aquele período de terror noturno e ver monstros em todos os lugares. É importante que você aproveite a oportunidade, meu caro professor, para incentivar seu filho a aprender o valor da oração, a saber que Deus nos protege e que o diabo não pode tocar num fio de cabelo nosso sem que antes tenha que insistir com o Altíssimo para que dê permissão. E mesmo quando essa permissão é dada, nós temos Cristo a mediar em nós, o cuidado para que nós não caiamos. Nós temos a graça ao nosso alcance. Então é uma oportunidade, nós como pais, né, Diego, de aproveitar esse momento para ensinar nosso filho a orar, a expulsar qualquer sentimento ruim ou presença que esteja sentindo e a saber do valor da proteção de Deus. Hoje, eu não preciso mais parar à noite antes e orar com meu filho Arthur, por exemplo, que tem 8 anos de idade. Eu digo para ele: Arthur, você vai orar antes de dormir? Ele: lógico, papai, vou. E ele ora sozinho já. Não preciso mais criar essa ideia de colocar ele de joelho do meu lado e orar com ele para ele repetir. Ele já sabe o valor da oração, porque quando ele teve pesadelo, quando ele teve qualquer susto, quando há qualquer sentimento ruim, ele sabe que ele pode recorrer à oração e que Deus o protege de qualquer sentimento ou qualquer ser espiritual que se aproxime. Aproveite esse momento para entender que mesmo que o diabo se aproprie dessas coisas, ele é um ser que ainda se submete, é obrigado a se submeter a Deus. Você, meu caro pastor, que expulsa os demônios, porque essa realidade existe, ainda que haja muitos fatores, mas essa realidade existe, o diabo ainda interfere na vida humana. Você tem que entender que não precisa ficar dialogando com o diabo, não precisa ficar debatendo com o demônio, nem chamando o demônio para nome. Pelo amor de Deus, não existe nome para diabo. Diabo não tem nome, nome é honra. A gente não dá honra a demônio. Expulse, sabendo que ele tem que se submeter ao nome de Jesus. Portanto, se ele tem que submeter ao nome de Jesus, o nome de Jesus sendo proferido é capaz de retirá-lo daquele local. É preciso que quem use o nome do Senhor saiba disso. E isso é muito sério. A Gordon Fee, um teólogo pentecostal fantástico, diz que Satanás desempenha um papel crucial no caso de Jó para colocar Deus no banco dos réus. Satanás acaba sendo até mesmo utilizado por Deus para manifestar a sabedoria do próprio Deus. Porque no final das contas, e a gente vai discutir isso nas próximas lições, Satanás acaba sendo este canal que viabiliza Deus mostrar a Jó e a todos nós o tamanho da sua sabedoria, soberania e da sua capacidade em se relacionar conosco e de mudar a nossa situação. Por isso, entendendo que o diabo é apenas um dos personagens da Bíblia e não o protagonista dela, devemos reconhecer a sua existência, tanto como um ser espiritual, como um ser criado e dotado de personalidade. Entender que ele tem conhecimento, não sabedoria, que ele é perspicaz, mas ele não é todo poderoso. E aí, a partir disso, conseguir entender como ele age, seus ardis, suas obras. Mas isso daí não é para eu discutir com vocês. O Diego vai falar acerca dessas obras de Satanás, principalmente no contexto do livro de Jó. Né, Diego? É isso aí, Júnior. Olha, eu observando o comentário que o Júnior faz, especialmente essa exposição sobre a natureza de Jó,
E um argumento que ele mencionou, dentre vários, com relação à totalidade do poder de Deus, né? Esse radical que é oriundo do latim, omnis, que significa literalmente totalidade, e aí a onisciência, a onipotência, a onipresença em Deus. Eu inicio, Júnior, essa abordagem justamente a partir daquilo que se cita no livro de Jó, quando o Senhor dá uma ideia de surpresa, ser surpreendido. De onde vens? Para onde vais? Descaracterizando essa possibilidade que alguém isoladamente possa construir de que Deus tinha sido pego de surpresa com a aparição de Satanás. E é óbvio que não. O nosso Deus já foi muito bem exposto aqui, que ele conhece tudo, sabe tudo e é o Todo-Poderoso. Posto isso, irmãos, eu inicio esse segundo tópico, que se limita a falar exatamente sobre as obras de Satanás, com duas frases. Uma falada por João Calvino, que ele entende Satanás como um teólogo perspicaz. E a gente vai entender o porquê disso. O A.W. Tozer, ele diz que o diabo é melhor teólogo do que qualquer um de nós, mas continua sendo o diabo. E aí eu me referencio em um comentário bíblico, que inclusive é a fundamentação utilizada pelo pastor José Gonçalves, como matéria bibliográfica em toda essa exposição do quarto trimestre, no comentário Beacon, com especificidade em uma fala de Milo Chapman, onde ele vai considerar essas interferências na vida de Jó. E quando a gente olha para o tópico de número 2, pelo menos 4 situações com relação a essas obras são mencionadas: dor, sofrimento, acusação e tentação. No quesito dor e sofrimento, se nós pensarmos elas de maneira unida, a gente volta para a Bíblia, a gente precisa rememorar, reconstruir, reproduzir aquilo que a gente já disse em lições anteriores, claro que por uma outra perspectiva e com um pouquinho mais de especificidade. Se você quiser abrir a sua Bíblia, especialmente o capítulo 1, na altura do versículo 15, você vai perceber que do 15 até o verso de número 19, nós temos algumas situações trágicas, funestras, que se sucedem na vida de Jó. Há uma frase que diz que a vida é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente, sem cessar. Eu acho que Jó viveu isso integralmente, Júnior. E aí eu olho para o verso de número 15, eu vejo até uma exposição de Chapman, onde ele coloca, ele qualifica ou define etimologicamente quem seriam os sabeus. E é muito provável que fosse uma tribo oeste da Arábia, que estivesse inclusive na fronteira de Edom, e aí muito próximo da residência de Jó, e foram estes os primeiros a atacar a sua economia, porque eles levam os bois e levam as jumentas, além de matar os empregados, restando apenas um que vai se tornar, além de empregado, mensageiro para compartilhar a notícia. Na mesma proporção que os versos estão em sequência também estão os fatos. Porque a Bíblia diz, isso é enfático em todas as traduções, enquanto esse mensageiro passava essa, abre aspas, nova, um outro chegava para compartilhar um outro acontecimento. E o segundo acontecimento, que se limita ao versículo de número 16, ele fala sobre um acontecimento hipoteticamente natural, que fala do fogo de Deus que caía do céu, e Chapman entende isso como sendo possivelmente raios, né, um efeito natural que atingira especificamente as ovelhas, e nós temos um elemento bíblico que fundamenta a quantidade de ovelhas que Jó possuía, não eram poucas, e todas estas ovelhas e consequentemente os pastores, digamos assim, os empregados que ali trabalhavam foram mortos, restando apenas um que se tornara um novo mensageiro para compartilhar outra vez esta situação funestra. A gente vai para o versículo de número 17 e a Bíblia cita um outro episódio vinculado à economia de Jó. Aí nós temos os 3 bandos de caldeus, né? E estes, agora já não mais do oeste, mas possivelmente do leste, de uma região leste da onde Jó estava, sujeitos nômades, saquearam especificamente os camelos. E nós sabemos que ele tinha pelo menos 3.000 camelos. E você olha para esse relato, você se depara com um grande prejuízo.
Então, em 3 versículos, nós temos Jó perdendo seu gado, perdendo sua jumenta, perdendo suas ovelhas e, consequentemente, seus camelos. Já dissemos isso em outro momento e reforçamos, isso fala de um impacto financeiro maiúsculo, né? Incontável. E, além disso, os versículos de número 18 e 19, eles dão uma nova conotação para essa dor e sofrimento de Jó. E tudo isso a partir de uma premissa, né? Aquela sagacidade de Satanás, depois de observar a reputação ante a Deus do comportamento de Jó, dizer que ele o servia justamente porque Deus o cercava de bens. Além disso, no versículo 18 e 19, a Bíblia relata a morte dos filhos. No vento da além do deserto, teóricos falam em possíveis redemoinhos, furacões, tempestades, enfim, atingiu aquela casa do filho mais velho e todos os seus filhos morreram. Então nós temos um impacto, tanto na economia, quanto consequentemente no emocional de Jó. E é por isso que o tópico de número 2 aborda as obras de Satanás, num primeiro momento, a ideia da dor e do sofrimento. Como se isso não bastasse, o capítulo de número 2, dos versículos 1 a 10, nós temos um outro impacto que está vinculado a essa ideia de sofrimento, que é a chaga maligna. E aí você percebe, naqueles versículos, que Deus ratifica outra vez, né? Ele menciona, ele reproduz a integridade de Jó. Já acontecido os problemas econômicos e emocionais. O diabo, como a gente já disse, na sua perspicácia, na sua sagacidade, insiste de que ele não o continuaria exercendo essa fidelidade se tocasse em sua pele. Deus permite que isso ocorra e a gente tem, na altura desses versículos, essa exposição dramática, que, aliás, ela vai perpassar por toda a poesia que é construída no livro de Jó, depois desse prólogo e considerando o final, que é o epílogo, né? A parte majoritária do livro de Jó, que é construída em poesia, ela traz, em momentos aqui e acolá, situações vinculadas à sua doença. Para vocês terem uma ideia, no versículo de número 12, do próprio capítulo 2, os amigos de Jó, ao verem a sua situação, eles rasgam as suas vestes e choram intensamente. Você lê o capítulo 7, o versículo 5, a Bíblia diz que as suas feridas criavam vermes, abriam e vazavam. Você lê o verso 14 desse mesmo capítulo 7, e aí, Júnior, eu vou relembrar o que você disse sobre situações de pesadelo. O Jó vai comentar que sofria com pesadelos terríveis. Você lê o capítulo 30 e você percebe que ele, claro, de uma maneira poética, e isso precisa ser levado em conta, aquela doença parecia transpassar os seus ossos. O capítulo 19, a meu ver, é o mais impactante, isso modéstia à parte, porque ali a gente encontra relatos que, sinceramente, emocionam. Você vê o Jó dizer que os seus empregados o desprezam, as crianças de igual modo, o seu hálito se torna intolerável à sua mulher, mas no verso de número 25, sinceramente, achando forças que não sabemos de onde vem, ele expressa um dos versículos mais célebres da Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu faço aqui um parênteses para trazer essa aplicação para você, que acredito que não esteja sofrendo em equivalência àquilo que Jó sofreu, porque acredito que seria uma utopia pensar isso, mas que talvez tenha passado por situações adversas, difíceis, e que você replicasse essa fala de Jó e entendesse que o seu Redentor está vivo e que ele, no fim, se levantará sobre essa terra. Mas nós temos no tópico de número 2, irmãos, um outro elemento que é também comentado pelo pastor José Gonçalves, que é as obras de Satanás a partir da perspectiva da acusação. Tá? E aí nós temos a ideia do catégoros, né? Essa ideia de alguém que evoca um profissional cuja missão é denunciar judicialmente um réu. E aí eu olho para esse elemento especificamente e não há dúvidas de que Satanás é o acusador. Nós temos provas bíblicas para isso. A própria história de Jó, os versículos 10 e 11, nós vemos a acusação que ele faz de Jó praticar uma religiosidade por interesse. Nós temos o texto de Lucas capítulo 22,
onde ele pede para cirandar com a vida de Pedro, e o próprio Apocalipse, capítulo 12, verso 10, onde ele mostra a sua astúcia contra nós de dia e de noite. Há um livro do pastor Cláudio Honor de Andrade, Jó, O Problema do Sofrimento do Justo e o Seu Propósito, e ele escreve uma frase muito significativa. Ele diz que na terra, Satanás advoga o pecado, mas no céu, ele age como promotor e denuncia o pecador. Olha que sujeito falso, né? Olha a sua perspicácia. Ele advoga o pecado na terra, mas se torna um promotor no céu para denunciar aquilo que ele mesmo advogou. Que contraponto, né? Aliás, falando de Satanás, a gente não tem mais do que esperar. Capítulo 5, verso 8 de 1 Pedro, a sua primeira epístola, ele escreve um texto muito imprescindível para esse momento, onde ele diz: sede sensatos, vigiai, o diabo vosso adversário anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. A ideia aqui não é dar ao diabo o título de leão, né? Porque nós temos o leão da tribo de Judá e sabemos quem é. A ideia aqui é comparativa. Ela traz e alude o contexto de ferocidade. Alguém que está ali pronto para tragar, pronto para atacar. O próprio Lutero escreve uma frase e diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. E a partir dessa perspectiva, a gente consegue entender que no capítulo 1 e 2, respectivamente, do livro de Jó, o próprio Deus diz: olha, não toque nele, poupe a vida dele. Isso prova que o Senhor é quem tem as rédeas, o Senhor é quem tem o controle da situação. E por fim, pensando a ideia da tentação como obra de Satanás, nós podemos inferir que ele impulsionara tanto os sabeus quanto os caldeus, conforme a gente comentou aí nos capítulo 1, versículos 15 e 16, para dizimarem os bens de Jó. Consequentemente, nós vemos no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreve Mateus, capítulo de número 4, que ele tentara o próprio Cristo. E ele se utiliza, aliás, da própria Bíblia para fundamentar suas teorias naquela tentação. O capítulo 10 e verso 10 do Evangelho conforme João define ele com 3 funções verbais. Ele vem para matar, roubar e destruir. E nós temos um livro clássico desse autor, Hayden Wilson Tozer, como a gente já mencionou aqui, Os Perigos de uma Fé Superficial, e há um trecho onde ele diz que nós não podemos levar um cristianismo no piloto automático. Isto é, a gente não pode brincar com coisa séria, né? Nós não vamos valorizar a imagem satânica aqui, essa não é a nossa intenção, e muito menos bíblica, mas nós não podemos subestimá-lo, ele existe, e nós devemos levar a nossa vida com um cristianismo autêntico, sério, comprometido e não genérico, mas saudável. Né? E essa é a proposta que se constrói no tópico de número 2, especificamente falando sobre as obras de Satanás. Mas, Júnior, a gente continua esse diálogo falando sobre esse terrível ser a partir da visão do pastor José Gonçalves. Depois de conceituar a sua ideia sobre natureza e obras, o tópico de número 3 vai falar sobre o ocaso. E aí eu pergunto para ti, qual que é o fim de Satanás? Onde isso vai desencadear? Como isso vai se encerrar? Explica para a gente, Júnior, por favor. Diego, essa é uma questão que acaba gerando bastante discussão, principalmente porque às vezes a gente pergunta, por que já não é o fim de Satanás? Por que não agora? Por que não nesse exato momento? Né? Porém, nós conhecemos aquilo que já proferimos aqui. Tudo que sabemos, sabemos em parte. Há um fim para Satanás e olha, deixa eu te dizer, hein? Ele já sabe que tem pouco tempo. A Bíblia afirma isso em Apocalipse, que ele já sabe, Apocalipse 12:12, que o diabo tem pouco tempo. Então logo, muito logo, e aí de novo eu vou dizer para você, te prepara, rapaz. Te prepara porque cremos que nosso Deus nos virá buscar e terminar esta grande história com a vitória da igreja e com a derrota de Satanás. Isso ele já sabe que será derrotado. A questão é, ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Então não seja uma dessas pessoas. O comentarista José Gonçalves, ele usa uma palavra que eu acho bastante legal, ocaso. E é uma palavra não tão conhecida do público em geral. O ocaso, aqui definido pelo
dicionário Aurélio, seria fim, final, queda e ruína. Mas deixa eu te dar uma impressão um pouco interessante sobre isso. Sabe aquele período do dia em que o Sol saiu do horizonte e que os seus raios solares ainda estão chegando até a Terra e que não é nem dia nem noite, quando a visão fica turva exatamente por causa da falta de nitidez, se chama também ocaso. É quando a luz vai migrando para as trevas. Dá esse sentido de decrescência, de que a luz vai minando até acabar. O diabo está nesse ponto de queda, quando finalmente ele vai ser eliminado, destruído, a derrota final de Satanás. Quando nós olhamos para isso, temos que lembrar quem Satanás já foi, né? Ezequiel 28 traz essa figura de um querubim ungido que andava sobre pedras afogueadas. Quando Jerônimo traduziu o que nós chamamos de Vulgata Latina, apareceu uma corrupção de nome, né? Apareceu a palavra Lúcifer, ou no latim, Lucifer. E essa ideia de Lucifer é a ideia de filho da alva, de portador da luz, que trazia muita impressão do que seria o planeta Vênus, que é um planeta, mas que por causa da sua ideia, da sua constituição gasosa, acaba emitindo bastante luz quando refletido pelo Sol. E aí gera essa estrela brilhante que nós vemos no nosso céu. E na verdade não é bem uma estrela, mas um planeta brilhante por causa da sua camada gasosa. E aí os antigos acabavam fazendo essa relação. Quando Jerônimo traduziu, acabou-se observando em Isaías 14:12 a palavra Lucifer e dando-se a ideia de que seria um ser, e não necessariamente uma palavra, um substantivo ali na Vulgata. E aí esse engano acabou dando um novo nome a Satanás, passando a ser chamado de Lúcifer, o que na verdade é apenas um engano. O nome de Satanás não é Lúcifer, é apenas um pequeno erro gerado por causa de uma tradução no latim. Se você quiser saber mais sobre essa ideia, existe um estudo exegético bastante interessante, trazido por dois grandes teólogos, José Ribeiro Neto e Enéas Tognini. Enéas Tognini, bastante conhecido de nós. Existe um site muito interessante, vou te recomendar, chama heresiatofora.com.br, que traz um estudo exegético sobre essa ideia do nome Lúcifer e traz ponto a ponto aquilo que estamos falando agora. Mas o nosso objetivo aqui nessa lição é falar sobre essa ideia da queda de Satanás e principalmente ressaltar a você, meu caro professor, que o que devemos focar é aquilo que acabamos de dizer através do pastor Diego. O foco está no controle de Deus. Assim como vemos em Jó, Satanás precisa pedir permissão a Deus para que possa fazer cada uma das ações que gerou tanta tristeza e tanta dor, tanto sofrimento a Jó. Em Lucas 22, 31 e 32, Jesus faz esse alerta a Pedro, que Satanás pediu a ele para que cirandasse como trigo. Porém, Cristo intercedeu por Pedro e Cristo continua intercedendo por nós. Estamos firmes e em pé não por causa da nossa força, da nossa inteligência, da nossa capacidade, até mesmo por causa da nossa espiritualidade. Nós estamos em pé porque Cristo nos sustenta. Como é importante entender isso, porque só assim você para de ter medo do diabo. Se você acreditar que por causa do seu conhecimento bíblico você consegue refutar o diabo, você está perdido. O diabo conhece Bíblia muito mais do que você. Deixa eu fazer uma provocação. Ei, Diego, deixa eu permitir fazer essa provocação? E aí eu boto na minha conta essa provocação aqui, tá, gente? Então, se você ficar bravo, bota na minha conta. Existem pessoas que costumam dizer, olha, você quer saber se uma pessoa está endemoniada? Se você quiser saber se uma pessoa está endemoniada, peça para ela ler o texto da Bíblia. Se ela travar, porque o demônio está ali. Meus irmãos,
Numa certa feita, uma menina de 12 anos, infelizmente, foi possessa de demônios. Quando o pastor, amigo nosso, foi expulsar, ele começou as pessoas dentro da sala começaram a recitar o Salmo 91. Você conhece muito bem, porque há uma certa, como eu posso dizer, um certo misticismo de que o Salmo 91 seja um salmo de proteção. E aí, a menina, possessa de demônios, começou a continuar o Salmo 91 porque as pessoas que estavam lá não estavam recitando direito. E ela, possessa do demônio, sabia recitá-lo de cor e muito melhor. Portanto, devemos perceber, o diabo conhece mais de Bíblia do que eu e do que você. Não vá achando que isso vai travá-lo. Não tente competir com o diabo em inteligência ou experiência. Se você tem, como eu, 36 anos de idade, o diabo tem milênios de idade e conheceu a Bíblia sendo formada. Portanto, não tente competir com isso. Você se sustenta e o seu pé está firme por causa do sustento que o Espírito Santo, que Cristo lhe proporciona. Não é a sua própria força. Resistimos ao diabo não pelo nosso poder, como disse um certo alguém, não porque se enfurece. Eu me enfureci, por isso o diabo foi embora. Não, mas porque o nome de Jesus foi mencionado. Aí, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, inclusive os joelhos do diabo. É importante que nós entendamos que Jó, ele foi alvo dessa destruição causada por Satanás para validar principalmente aquilo que o próprio Deus havia dito acerca dele. Deus nos ajuda e a graça do Senhor, ainda que não visível muitas vezes, ou não perceptível, ou mesmo às vezes não compreensível a nós, ela ainda que oculta, ela se manifesta para nos manter de pé. Só assim Jó pôde, como o nosso pastor já disse, dizer: meu Redentor vive. Lá na lição 7, aí eu vou incitar você a lembrar, nós vamos falar ainda sobre a figura do Goel, a figura do Redentor ou do Vingador de sangue. E aí você vai perceber que esse nosso Jesus é tão poderoso que nos mantém firmes no momento do nosso maior sofrimento. Naquele momento que você diz: não aguento mais, é Ele quem diz: aguenta sim, porque eu estou com você. Então, vamos perceber que o diabo, ele tem pouco tempo, que logo vai acabar todo esse sofrimento e que o diabo vai ter o seu fim. Aí sim, nós estaremos de pronto, restaurados por Deus, guiados por Cristo, com Ele para sempre, sem temer ou sem precisar de novo batalhar, porque Ele terá vencido por nós. Essa lição termina principalmente com essa recomendação. Lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Como Lutério, aqui mencionado pelo nosso pastor Diego, disse: o diabo é um cão na coleira de Deus. Não subestime, porque senão você vai levar uma mordida. Mas também lembre-se que há uma correia e uma mão firme segurando essa correia. Portanto, ele não vai 1 centímetro além daquilo que Deus o permitir. Né, Diego? É isso, Júnior. E eu estava observando, Júnior, essa última exposição que você faz desse tópico de número 3, e eu acredito que você vai convergir nessa ideia. A gente pode filtrar, portanto, como conclusão, além do que o pastor José Gonçalves coloca, é que o diabo não pode ser subestimado, não pode ser ignorado. Porém, a gente precisa entender que acima dele há uma soberania de Deus. A gente olha, por exemplo, irmãos, para alguns textos bíblicos, especialmente voltando para aquele cenário onde Jó perde os seus bens, perde a sua família, e o Júnior comentou muito bem sobre isso, que ele não tinha noção do que estava acontecendo no mundo espiritual e sequer dessa sagacidade maligna. A resposta de Jó após esses episódios funestos é: o Senhor deu, o Senhor tomou. Né?
Aliás, quando ele é também atingido pelaquela enfermidade, a chaga maligna, há uma outra exposição muito parecida. Ele diz para sua esposa: aceitaremos o bem de Deus e não o mal? E a partir dessas falas, eu entendo que o pastor José Gonçalves então coloca: olha, a gente não pode subestimar nem ignorar Satanás, mas precisamos entender que acima dele existe uma soberania de Deus. Há uma fala de John Piper que ele diz o seguinte: o que Satanás fez, Deus fez em última instância, porque Deus reina sobre Satanás. Em outras palavras, tudo o que ocorreu na vida de Jó, tudo que se sucede na minha e na sua vida, é com a permissão de Deus. Espero que você tenha interagido conosco. Você pode, mais uma vez digo, como dissemos no início, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, levar isso para o máximo de pessoas, deixar o seu like, deixar o seu comentário, assistir a nossa playlist, ver os vídeos anteriores e utilizar toda essa exposição como fundamento para você, professor na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Fica aqui os nossos cumprimentos e, querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana para novos subsídios. Não é, Júnior? Conto com vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Fiquem em paz. Tchau, tchau.